E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de concluir essa trilogiazinha sobre águas abertas, um tema que tem bastante interesse, né? Mas eu queria concluir essa trilogia falando ainda sobre iniciação em águas abertas. Esse é um assunto que, na verdade, eu já comecei, né? No vídeo passado eu falei daquelas habilidades que o nadador deve desenvolver ainda em piscina, o nadador de piscina que quer ir para águas abertas. Falei daquelas habilidades que o nadador deve desenvolver ainda em piscina, então, na verdade, esse assunto já foi introduzido, já começamos a falar disso, né? Como é que o nadador faz. Mas hoje eu queria deixar umas últimas dicas falando sobre ir para águas abertas mesmo. Então você já tomou essa decisão, já está até praticando aquelas habilidades que eu falei no vídeo passado. Com o que você deve se preocupar? Tá. Primeira coisa, eu acho que você deve ter humildade e procurar um grupo que já faz isso. Não se meta a fazer isso sozinho. E eu fiquei matutando, todo professor fica sempre matutando a melhor forma de ser claro, né? De fazer um exemplo, dar um exemplo e tal. A melhor coisa é você pensar nas águas abertas, como um esporte radical. Escalada, exploração de cavernas, rapel, pensa. Qualquer desses esportes chamados radicais. Você não pode começar como curioso, sozinho, você e os teus amigos que sabem tanto quanto você, não pode. Você tem que procurar um cara bom nisso, um guia. Um guia já com um grupo, um camarada que tem know-how, que tem currículo, que tem experiência nisso, que já tem um grupo, que já ensina isso há algum tempo. Ser humilde e começar dessa forma. Essa é a melhor forma. Tem muita... Eu falo sempre que a natação é cheia de detalhes. Não é só natação de piscina, não. Toda a natação é cheia de detalhes. E a de águas abertas não é diferente. Então tem muito detalhezinho de saída, né? Por exemplo, aquela saída da praia, quando você corre, você tem que vencer a arrebentação, aquela coisa de você dar 2, 3 passos, mergulha, fica de pé, dá 2, 3 passos, mergulha, fica de pé, né? Tem umas técnicas próprias para fazer isso. Existem agora algumas provas de águas abertas que a saída é feita num pier. Eles fazem um pier longo assim para caber todo mundo sai mergulhando. Mas seja de uma forma ou seja de outra, o fato é que na hora da saída tem sempre aquela confusão, aquela bagunça, um monte de braço, todo mundo espirrando água, marola para tudo que é lado. Então tem técnica certa, tem jeito certo, tem maneira certa, tem lugares, eu vou me colocar mais aqui do lado, eu vou fazer mais dessa forma, eu vou fazer mais daquela outra forma, né? Então tem modos certos de fazer as coisas. E você tem que contar com alguém que tenha experiência, né? Seja o coordenador do grupo, seja os seus colegas que já têm mais experiência que você vai beber da experiência deles, você vai ter essas experiências, isso é importante, é importante. Tem que ter humildade para você querer depois ir com grupos menores, mais restritos assim, é uma etapa posterior. No início você se agrega ao grupo. E isso é muito fácil de fazer, porque hoje pela internet você faz uma pesquisa e você consegue localizar. Esses grupos têm blogs, têm sites próprios, eles divulgam o trabalho deles, você consegue fazer uma pesquisa. Esteja onde você estiver no território brasileiro, você consegue fazer uma pesquisa dessa e achar um grupo que seja perto de você, ao qual você possa se agregar. Não tem problemas com relação a isso, né? Para escolher o grupo, eu sugiro que você tome 2 parâmetros. Na hora que se você tiver vários grupos, se você conseguir chegar à conclusão que perto da sua casa, perto de onde você mora, você tem várias escolhas, eu acho que 2 parâmetros interessantes para você levar em conta em primeiro lugar, o currículo do indivíduo que é o dono do grupo, o coordenador do grupo, o diretor dele, né? Tem que ser um nadador de águas abertas com experiência, né? De preferência com experiência como atleta e com experiência como coordenador, como técnico, como professor de grupos de águas abertas. Ele tem que ter as duas coisas. Eu falo de uns bons anos de cada uma dessas duas experiências. Quanto mais experiente ele for, melhor, evidente. Mais experiência ele acumulou com o tempo. Mais sabedoria,
pedagógica, ele tem, enfim, né? E a segunda coisa, o segundo item que eu acho que você deve olhar é o equipamento que tem. Existem grupos que são bem equipados nisso. Eu já conversei com gente que, assim, o grupo leva uma barraca para colocar na praia, para você colocar o equipamento embaixo. Nessa barraca tem água potável, nessa barraca tem estojo de socorros, né? Levam botes, né? Tem gente que leva bote, que leva caiaques, que levam boias. Quer dizer, quanto mais equipado o grupo for, principalmente para dar atenção aos nadadores novatos, como você, né? Principalmente nesse caso, melhor. Melhor. Quanto mais bem equipados eles estiverem, melhor. Esses grupos normalmente pagam uma taxa para ter essa orientação toda, para ter esse suporte todo, depois pagam, se tiver alguma viagem para fazer, pagam uma taxa à parte só para fazer essa viagem, enfim, esse tipo de coisa, né? Mas quanto mais bem equipado o grupo for, melhor, evidentemente. Então esses dois parâmetros, o currículo do coordenador, do técnico, e o equipamento do grupo são bons parâmetros para você não entrar em fria. Às vezes tem pessoas assim com pouca experiência que já querem começar a coordenar, fazer essas coisas. É sempre mais arriscado, eu diria. Sempre mais arriscado. Agora, com relação aos equipamentos individuais, algumas dicas que são até intuitivas. A primeira coisa, a touca que você vai começar a comprar de agora em diante são toucas bem coloridas, bem chamativas. É vermelho, é verde-limão, é amarelo ouro, você tem que pegar essas cores bem coloridas, rosa pink, tem que pegar essas cores bem chamativas. Porque no mar, na espuma, nas águas barrentas, nas águas mais escuras assim, é importante você ser visto, né? Para o pessoal te acompanhar o seu percurso, poder te localizar na necessidade de fazer um resgate ou qualquer coisa assim, uma touca chamativa vai fazer toda a diferença. Outra coisa são os óculos. Os óculos, quando eu fiz o meu vídeo de óculos aqui de natação para piscina, eu falei dos óculos pequenininhos, porque eles pegam essa parte macia aqui e, em geral, os óculos pequenos se ajustam melhor. Se você comprar um óculos maior, mas foi na loja, comprou, viu? Ótimo. Agora, em geral, os óculos menorzinhos, eles têm mais chances de se adaptar. Mas para águas abertas, não. Para águas abertas é o contrário. Águas abertas é importante o óculos um pouco maior, né? Ele fica mais estável no rosto, né? Tem óculos próprios para isso, as grandes empresas, boas empresas, Speedo, Arenas, boas marcas, fazem óculos para águas abertas. Então são óculos um pouco maiores, alguns são inclusive rígidos, eles são uma peça única, assim, eles não têm aquela narizeira ajustável, é uma peça única. É quase que uma máscarazinha, só que sem o nariz, né? O nariz tem que ficar livre. E com uma tira mais larga, uma tira mais forte, mais robusta, né? Que vai aguentar levar uns tapas de vez em quando, umas cotoveladas sem arrebentar. O óculos de piscina ele é mais delicadinho, né? Ele é um pouco diferente. Então o óculos tem que ser um óculos próprio para isso. Custa um pouco mais caro, sem dúvida, sem dúvida. E além do tamanho um pouco maior e a robustez dele grande, de preferência com lentes coloridas, porque em águas abertas o sol pode estar numa certa declividade que pode te cegar muito, né? O sol pode incidir sobre os seus olhos e mesmo o brilho da água e pode saturar a sua vista de luz se você tiver um com lentes transparentes. Então, o pessoal de águas abertas costuma recomendar óculos com lentes coloridas, além de um pouco maiores, ok? E o terceiro item são as roupas de neoprene. Olha, gente, apesar de ter alguns sites que falam que isso não precisa logo de começo, não precisa, mas você vai ter muita dificuldade de ver nadador de águas abertas, pelo menos no nosso litoral aqui, sudeste, sul, sem roupa de neoprene. Você não vai conseguir, você vai ter muita dificuldade. Lá para o norte e nordeste, talvez da Bahia para cima você consiga ver muito nadador. Mas a roupa de neoprene, é importante que se diga isso, ela não protege só do frio não, viu gente?
Os nadadores de águas abertas, eles relatam que a roupa de neoprene dá uma sensação de proteção contra outros perigos que tem, como as águas vivas, encostar na pele aquela água viva, né? Dá uma certa proteção, dá uma sensação de proteção contra isso, ou pelo menos uma sensação, mas protege contra águas vivas, contra galhos, folhagem, lixo que às vezes encontra no meio, né, móvel boiando, qualquer coisa assim que pode arranhar, pode espetar você, enfim, pode acontecer alguma coisa. Então, muito nadador de águas abertas gosta de usar essas roupas de neoprene, aquelas inclusive sem braço, né, aquelas que é só aqui, bermuda e só aqui, não tem nem o braço, né? Aí, mas porque dá essa sensação de proteção contra essas coisas. Então, roupa de neoprene é uma coisa que fatalmente, se você não vai precisar assim logo na primeira aula, mas eu diria que nas primeiras semanas você já vai precisar ir atrás disso, pesquisar. Aí você já aproveita que já está no grupo, já pega a experiência deles, qual é a milimetragem de espessura que precisa ter, quais são as boas marcas, as marcas que aguentam mais. Na hora que veste essa roupa, os nadadores colocam vaselina, principalmente nas axilas e no pescoço, porque com os movimentos repetitivos das braçadas, a roupa tem um efeito abrasivo sobre pescoços e axilas e pode machucar o nadador. Então pegar todos esses truquezinhos. O nadador de águas abertas vai ter que se acostumar com isso. Não tem jeito. For aqui como eu falei, no sudeste e no sul, então, que as águas são mais frias, então nem se fala, nem se fala. Vai ter que acabar aprendendo a nadar com essas roupas de neoprene, então você vai ter que ter um conjunto de roupas, umas 2, 3, de milimetragens diferentes, de modelos diferentes, umas com braço completo, outras sem braço, enfim, você vai ter que ter o seu equipamento próprio. Isso é uma coisa que você vai ter que acabar tendo. E jamais ficar sozinho, jamais treinar sozinho. Foi sozinho para a praia, pegou seu carro, foi para a praia, chegou lá, o amigo furou, você está só, não entra na... Ah, eu já vim até aqui, não vou voltar, não sei o quê. Não entra. Dá uma corridinha na praia, faz um trabalho aeróbio em seco, faz um alongamento, pega esses equipamentos que às vezes tem em praia, umas barras lá, faz umas barras, faz uma atividade a seco e volta. Não entra no mar sozinho, não entre no mar sozinho, não treine sozinho, não esteja nunca sozinho. Mesmo quando estão em grupos, às vezes, eu já vi vídeos e li artigos em que os nadadores de águas abertas, às vezes mesmo em pequenos grupos, devem avisar o salva-vidas, olha, nós estamos fazendo um treinamento aqui, nós vamos fazer um treinamento aqui, nós vamos entrar aqui, vamos nadar até lá, avisar o salva-vidas dá uma supervisionada, entendeu? Se tiver gente na areia, avisa o pessoal da areia, fala, ó, nós vamos ficar, nós vamos fazer isso e tal, deixar o pessoal avisado, sempre. Essas normas de segurança, lembra, é um esporte radical. Então lembra, como se fosse isso. Tratar águas abertas como esporte radical. Tá bom, por hoje era isso só, né? Águas abertas tem crescido muito, é uma prova muito bonita, as pessoas gostam de ver, e muito nadador de piscina pensa em fazer essa transição. Às vezes nem abandonam completamente a piscina não, mas querem ter essa experiência de águas abertas. Eu espero que essa trilogia que eu fiz aqui ajude vocês. Tá bom? Se você gostou, deixa um like, continua divulgando o nosso canal, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu subir vídeos novos. Mandem suas dúvidas e sugestões, né? As dúvidas mais simples eu respondo todas, eu tenho procurado responder todo mundo que me escreve. E as melhores sugestões, as sugestões mais criativas e mais bacanas, viram vídeo. Tchau!